Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui. E a gente pede a Jesus que nos ilumine para que o material que a gente preparou seja de grande utilidade para todos nós. Todo mundo quer ser feliz. O ser humano busca a felicidade. Isso é uma coisa natural. Instintivamente a gente já anseia os mundos felizes. E a gente busca constantemente na nossa vida, na nossa rotina, estar em paz, estar feliz, estar tranquilo. Quando a gente chega no Livro dos Espíritos, a gente aprende que a felicidade que nós podemos desfrutar aqui é uma felicidade relativa. Muito fácil da gente compreender. Nós não podemos estar plenamente felizes, por quê? Como que a gente vai estar completamente feliz vendo um irmão nosso em dificuldade? Vendo um irmão nosso passando por uma necessidade? Não teria como. Por isso, nós conseguimos uma felicidade relativa, parcial. Mas dentro dessa felicidade relativa que nos é dado vivenciar aqui no planeta, a gente anseia, busca constantemente. E quando a gente pega na questão 922 do Livro dos Espíritos, para saber qual é a medida dessa felicidade, os espíritos da codificação colocaram assim: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Para a vida material, a posse do necessário. A gente tem. Até mais. De vez em quando chega no médico, ele manda fazer umas dietas, sinal que está sobrando. O necessário a gente está tendo. A consciência pura e a fé no futuro. Nós estamos aqui trabalhando para fortalecer a nossa fé. A hora que a gente vem escutar uma palestra, a gente vem estudar, a gente vem à casa espírita, nós estamos fortalecendo a nossa fé e nós estamos construindo a nossa pureza de consciência. Então, nós estamos no caminho, né? Nós estamos progredindo para buscar essa felicidade que nós tantos ansiamos. E procurando dentro da literatura a definição, uma definição de felicidade, a gente encontrou aquela que consideramos a mais bela de todas. E ela está no Paulo e Estevão. Depois de muitas pregações, houve um momento que Paulo se encontrou com o apóstolo João. E João, olhando para Paulo, disse convicto para ele: és feliz, Paulo, porque entendestes o programa de Jesus a teu respeito. Olha que coisa bonita. És feliz, porque entendestes o programa de Jesus a teu respeito. Jesus tem um programa para cada um de nós. Será que nós conseguimos compreender o programa que Jesus tem para nós? Se nós conseguimos compreender esse programa? Vamos imaginar Paulo, o convertido de Damasco. Não tinha onde encostar a cabeça, não tinha apoio dos familiares, porque os familiares, para evitar maiores problemas, consideraram ele como com problemas mentais e afastaram. Eram poucos os amigos que permaneciam ao seu lado. Em diversas cidades que ele entrou, onde ele foi pregar, ele foi banido da cidade. Ele só tinha com ele as vestes, ele se alimentava frugalmente, comendo mel, o que eles achassem para o caminho. Ele não tinha nada e era plenamente feliz. Ele havia compreendido o programa de Jesus. E foi Paulo. Num momento
da vida dele, em que ele já havia fundado várias igrejas, porque cada local que ele fazia as pregações, ele iniciava um grupo de estudos que formava ali uma igreja nascente e eles se dedicavam a estudar os manuscritos que eles faziam. Imagina a dificuldade naquela época. As distâncias, eram copiados os textos para o estudo, era tudo muito difícil. E com aquelas várias igrejas que ele fundou em várias cidades, quando elas tinham um problema, elas tinham que enviar alguém para perguntar para ele como resolver. E Paulo já não tinha mais condição de estar atendendo a todo mundo. E num dia, ele entra na igreja de Corinto, recém-fundada, e pensa, mas como eu vou atender a todos? Como poder responder a todas essas dificuldades? E ele sente o mestre perto dele e fala com uma voz assim: não temas, prossegue ensinando a verdade, porque eu estou contigo. Naquela emoção do momento, ele vertendo já as lágrimas em profusão, ele pensa, mas como? Como eu vou poder auxiliar? E ele escuta no íntimo dele: não te atormentes com as necessidades de serviço. É natural que não possas assistir a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazer simultaneamente pelos poderes do Espírito. Ele não conseguiu entender. Ele pensou, mas, mestre, como? Aí ele escuta no seu íntimo: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender. E ainda afirma assim: doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te os meus pensamentos. Foi a partir desse momento que Paulo começou a escrever as cartas, as epístolas, que nós conhecemos e estudamos até hoje, que não só serviu para orientar todas aquelas igrejas, como vem nos trazendo conhecimento até o presente momento. Nós nos utilizamos das cartas de Paulo. Através da mediunidade, Estevão trazia o pensamento de Jesus para que ele colocasse naquelas cartas. E numa dessas cartas, aos Tessalonicenses, ele afirmou o seguinte: em tudo dai graças. Para nós que estamos buscando entender o programa de Jesus a nosso respeito, o apóstolo nos pede que demos graças por tudo. Será que a gente consegue fazer isso na nossa vida? A gente trabalha a ideia de dar graças por tudo, de sermos gratos por todas as dificuldades e por tudo que chega até nós? Porque quando nós agradecemos, quando nós compreendemos as dificuldades, nós nos resignamos. Quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro afirma assim para a gente: a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta incessante deixa cair. Levam o fardo das provas que a revolta deixa cair. São as duas forças que nos sustentam as provas: a obediência e a resignação. E a gente consegue trabalhar essa virtude dentro de nós, a resignação? Tem uma mensagem do André Luiz, que está num livro que chama Brilha a Vossa Luz, que tem um trechinho que fala assim, ó: nada acontece por acaso, e embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento.
Olha a força que essa virtude possui. Ela é capaz de anular o impacto do sofrimento. Mas sempre que a gente fala em resignação, nós temos uma ideia de, talvez por causa da língua portuguesa, nós temos uma ideia de acomodação, de aceitar. Deus quis assim, então, né, a gente aceita. Não, tem que ser dessa forma. E o Evangelho não nos fala de resignação nesse formato. Ele nos fala de uma força ativa. Resignar não é simplesmente cruzar os braços e deixar a vida nos levar. Não é simplesmente aceitar tudo o que chega até nós. No Jesus no Lar, tem uma história, esse livro narra vários episódios que aconteceu com Jesus fazendo o culto do Evangelho no lar com os apóstolos. E tem uma história que Neo Lúcio nos traz, que Jesus conta o seguinte. Era um trabalhador do bem, e ele estava numa cidade muito grande, ajudando muitas pessoas. Como ele estava fazendo a diferença naquela cidade, ele começou a incomodar os espíritos sem instrução, os do outro lado, porque ele estava ajudando as pessoas estavam se convertendo, mudando a mentalidade, seguindo o exemplo. E isso estava incomodando os trabalhadores do mal, que não queriam aquele tipo de influência ali. E tentaram de tudo para que esse trabalhador, para que esse homem bom parasse com o trabalho. E não conseguiram. Então, o que eles fizeram? Pegaram um dos, vamos colocar entre aspas, né, um trabalhador do mal, para ir consultar um mais esperto, um expert no assunto, para o que fazer para aniquilar, para que ele não mudasse tanto a mentalidade daquelas pessoas. E foi isso que foi feito. Chegando lá, o que foi perguntar para o maioral fala para ele assim, olha, sugira alguma coisa. O que você acha que pode ser feito? Nós poderíamos despojá-lo de todos os bens? O outro falou assim, não. Para um trabalhador do bem, não ter os bens materiais é libertação, de nada vai adiantar, vai piorar a situação, porque aí é que ele vai buscar mais ainda forças para trabalhar. Então, a gente poderia castigar a família dele, os filhos, ele vendo a dificuldade, talvez ele deixasse essa obra, né? O maioral lá, não. Aí ele adota a família universal, o estrago vai ser maior ainda, não é assim. E se a gente flagelar o corpo, que ele fique doente, com muitas dificuldades, com muitos problemas? Aí o outro falou assim, olha, se a gente fizer isso, nós vamos fazer dele um Marte. Não vai adiantar. O que tinha ido perguntar já está esgotando as possibilidades. Falou assim, então eu só vejo a saída que a gente eliminar a vida dele, acabar com a vida dele. E o maioral falou assim, não, isso também não vai resolver. O que a gente pode, se a gente tirar a vida dele, ele vai simplesmente estar livre. A morte vai ser uma bênção para ele. Isso também não é a solução. Só tem uma forma de você conseguir vencê-lo. E você vai ter que ser muito persistente, porque ele continua firme nos seus propósitos. Chegue até ele e coloque pensamentos de desvalia, de que ele não vale nada, de que nada vai mudar com o que ele está fazendo, de que não adianta ele fazer nada. E foi isso que ele fez. Ele chegou naquele trabalhador e começou. A princípio, ele estava relutante.
Mas, com o passar do tempo, aquele trabalhador começou a aceitar aqueles pensamentos. Nada do que eu faço vai mudar nada, não vai adiantar nada, nada pode ser modificado, e foi aceitando. Aceitou até a tal ponto que ele se deprimiu, abandonou a tarefa e esqueceu que é no pouquinho, no pequenininho que vai fazer o grande, que tem que começar devagarzinho para que a tarefa cresça, e, desanimado, deprimido, se entrega. A gente trouxe essa história justamente para mostrar que não é a acomodação, que não é cruzar os braços, que resignar-se não é aceitar o que vem, não é aceitar tudo que chega até nós. Aí a gente pode perguntar assim, mas então, qual é a medida? Aonde resignar, aonde não resignar? Quem vem salvar a gente é o Emmanuel, está no Estude Viva. Tem uma mensagem lá que ele explica o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem uma plantação, uma terra que nós aramos. Aí a gente fez tudo, preparou, adubou, pegou a semente, foi lá, semeou toda aquela terra, começou a nascer. As plantinhas nossas estavam bem pequenininhas, quando, de repente, veio uma chuva de granizo, aquele temporal, quebrou todas as nossas plantinhas. Não dá para a gente modificar essa situação. A chuva veio, quebrou tudo. Uma outra situação. A mesma terra, nós aramos, colocamos as sementinhas, começou a nascer as nossas plantinhas pequenininhas, de repente começou a aparecer um monte de tiririca no meio das plantas. E começou a aparecer gafanhoto e pragas. Dá para a gente fazer alguma coisa? Dá. Tem veneno, a tiririca é complicado, mas se a gente for persistente, nós conseguimos acabar com ela. Aí fica mais fácil. Quando a lei nos apresenta um desastre inevitável, não é justo nos desmantelemos em gritaria e inconformação. A chuva estava caindo, não tinha como a gente modificar aquela situação. Não tinha como impedir que as nossas plantinhas fossem embora. Qual que é a nossa postura? Nos resignarmos, aceitar o que chegou até nós. Aí Emmanuel fala assim na mensagem, ninguém cultive resignação diante do mal declarado e removível. Quando veio a praga, quando veio a tiririca, é só arregaçar as mangas. A gente tem como modificar a situação. É possível reverter. Aí fica mais fácil, né? A gente saber onde e como nos resignar. Quais a situação? Dá para a gente modificar? A gente vai e trabalha para modificar. Não dá, não está ao nosso alcance mudar, a gente aceita o que está vindo para nós. E a doutrina espírita nos auxilia muito a trabalhar essa virtude. O conhecimento da doutrina nos auxilia muito. Porque sempre que nós vivenciamos qualquer dificuldade, a doutrina nos tem o consolo, a explicação. Quantas vezes nós nos somos surpreendidos com uma doença e nós encontramos na doutrina a explicação das nossas dificuldades anteriores que fizeram com que agora, nesse momento, nós tivéssemos essa dificuldade. Quando a gente vivencia a perda de um ente querido, a doutrina nos mostra os motivos que nos levaram a passar por todas essas dificuldades. Fica bem mais fácil a gente aceitar todas as dificuldades que chegam até nós. E é aceitando, nos resignando,
que nós conseguimos conquistar essa calma, essa tranquilidade que faz bem tanto para o corpo quanto para a mente, que nos auxilia, inclusive, fisicamente. A resignação é uma virtude que faz bem ao nosso corpo físico, porque a não aceitação trabalha as células do nosso corpo, causando doenças e dificuldades físicas, inclusive. Um exemplo de resignação que a gente tem dentro da doutrina, quem nunca ouviu um versinho do Casimiro Cunha, né? O Casimiro Cunha, ele viveu entre 1880 e 1914. E a história dele é muito interessante. Ele nasceu numa família muito pobre, paupérrimo mesmo, com muitas dificuldades. Com 7 anos, ele perdeu o pai. Imagina, naquela época, em 1880, uma família em que o pai era que provia todo o sustento da casa. A mãe criou-os com muita dificuldade, sempre muito pobre. Aos 14 anos, ele perdeu a visão de um olho. Aos 16, ele perdeu a visão do outro, ficando completamente cego. Ele se casou aos 29 anos, teve 2 filhos, mas sempre com aquela vida muito difícil, com muita dificuldade financeira. E, apesar de toda essa dificuldade, ele era um espírita convicto, portador de uma energia contagiante, uma jovialidade que contagiava as pessoas que estavam ao redor dele, apesar da cegueira e de toda a dificuldade que a vida o infligiu, ele era um exemplo de resignação e de força moral. E foi ele que escreveu o seguinte: em teu combate no bem, se desejares vencer, aprende resignado a tolerar e sofrer. Que bonito, né? Só para a gente encerrar, uma historinha. Essa historinha, ela é americana, então por isso que tem o dólar, tá? Tinha 2 garotos descendo por uma estrada. E, a hora que eles olharam na beirada da estrada, assim, tinha um par de botina e um casaco. Um mais novo e o outro mais velho. O mais novo já olhou aquele par de botina assim, olharam lá longe o trabalhador lá no arado trabalhando. O mais novo, né, mais sem juízo, mais atentado, já virou e falou assim: vamos esconder? A gente esconde a botina, se esconde e fica olhando o que vai acontecer. Vai ser muito divertido. O mais velho, já mais maduro, mais sereno, sentou, olhou do lado, falou assim: não, olha, a situação dessa bota, desse casaco, eles são muito velhos, muito surrados. A pessoa que é dona deve ser uma pessoa muito simples, muito humilde. Talvez a perda disso não seja bom para ele, talvez ele não tenha outro, não vai ser bom. E os meninos ficaram, até que o mais velho, o mais experiente, conseguiu convencer o mais novo de que aquilo não era uma boa ideia. Aí ele falou assim: mas eu tenho uma boa ideia. Nós temos $1 de prata. Seria uma pequena fortuna. Eu tenho o meu, vocês têm o seu. Vamos colocar dentro da botina e ver o que acontece? O outro olhou: mas é tudo que eu tenho? Onde já se viu? Não, em hipótese nenhuma. O mais velho, com muita paciência, foi até convencê-lo a colocar. E foi isso que eles fizeram. Cada um pegou o seu $1 de prata e colocou dentro de uma botina. Já estava entardecendo, o trabalhador veio e, olhando, recolheu as ferramentas, vestiu o casaco e tirou o sapato que ele estava usando para trabalhar e foi calçar a botina. Ele sentiu alguma coisa estranha, tirou, olhou. Aí ele viu aquela pequena fortuna.
o sorriso no rosto, já radiante de alegria de ter achado aquilo. E começou a procurar em volta para ver quem seria o responsável, por que aquilo estaria ali. E olhou, olhou, não viu ninguém, procurou, colocou no bolso. Mas foi colocar o outro e achou a outra moeda. Aí ele não se conteve de alegria. Ali mesmo, onde ele estava, ele já ajoelhou. Ele ajoelhou e começou a agradecer a Deus. Deus, Pai, muito obrigada por essa dádiva. Nesse momento em que a esposa doente levou todas as nossas economias, que eu ia retornar para casa sem um alimento para os nossos filhos, o Senhor fez chegar até mim esse presente, essa pequena fortuna que vai nos ajudar tanto, que vai ser o nosso alimento. Eu queria muito agradecer, Senhor, e que o Senhor possa iluminar as mãos que fizeram essa dádiva chegar até nós. Abençoa essas mãos que fez com que pudesse trazer até mim essa ajuda. E rezando, e os meninos começaram a sentir alguma coisa de muito boa. Aquela prece foi modificando, eles sentindo o calor daquela oração. O homem foi embora feliz, tendo o dinheiro para alimentar a família, e os meninos saíram lá de trás do barranco onde eles estavam escondidos vendo, e o mais velho falou assim para o mais novo: e aí, agora você consegue sentir algo realmente bom? A gente passa todo dia, toda hora, perto de um par de botina. As oportunidades estão o tempo inteiro. A gente vai sair daqui e já vai ter um par de botina do nosso lado, em que a gente vai poder escolher se a gente vai ter uma atitude de deixar o nosso dólar lá, se a gente vai passar direto ou se a gente vai querer esconder. O tempo inteiro nós temos a oportunidade de estar cruzando com um par de botinas. Fiquemos atentos para ela, porque, como Emmanuel disse, a gente só tem a felicidade que a gente dá. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela